Olá, continuando nosso curso de Ministério Pastoral e Aconselhamento, vamos para o capítulo 7, que é Fama, Orgulho e Honra. Onde está o equilíbrio? No capítulo anterior falamos sobre a fama, seus desdobramentos, como Deus faz pessoas famosas e como pessoas famosas podem cair no orgulho, né? E isso é muito latente, né, na vida humana. Isso acontece em todo lugar. E o que pode muitas vezes levar à fama é que às vezes um elogio pode levar alguém, elogios repetitivos, pode levar alguém a uma queda, né, espiritual, porque aí a pessoa pode ser tomada pelo orgulho, né? Mas, por outro lado, por causa disso, muitas igrejas, muitos ministérios pararam de encorajar e elogiar os seus membros, seus obreiros, os seus participantes, com medo deles caírem em orgulho. Mas o elogio mostra o coração. Se a pessoa é humilde, ela vai ter revelado o seu coração, porque ela sempre vai dar glória a Deus pelas coisas que Deus faz na vida dela, né? Como nós já falamos sobre o caso de Jesus, que ele não aceitava aplauso, elogio, né? Muitas vezes ele era até estranho, porque ele dizia, não fala disso. E a pessoa foi curada, ou como a filha daquele homem que foi ressuscitada. E ele disse que não era para falar disso. Já no caso de uma pessoa quebrantada, o orgulho, o elogio só vai exaltar as virtudes da pessoa. Porque o elogio em si não vai ensoberbecer alguém, né? Paulo, por exemplo, ele elogia várias pessoas. Cito Romanos 16, aliás, aquele capítulo inteiro é só de elogios. Mas olha que ele fala sobre Febe, é obreira na igreja de Cencreia. Cuidem bem dela e deem-lhe tudo que precisar. Ela é uma excelente protetora de muitos, né? Uma mulher de Deus que tem me ajudado muito. Então, essa mulher notável. Também tem aquele casal que eram parceiros de Paulo na confecção de tenda, né? Priscila e Áquila, que eles são sempre elogiados pelo Paulo. Ou ainda Andrônico e Júnias, dois homens que eram apóstolos, que eram notáveis, ele fala. Então ele elogia e honra cada um desses irmãos, né? Vale a pena dar uma lida em Romanos capítulo 16, que é uma delícia de se ler aquele capítulo, com tanto elogio, tanto reconhecimento. E lá no versículo 18 ele dá um ponto, né? Apaga isso. Em 1 Coríntios 16, 18, ele falando de Estéfanas, né? E pessoas que eram consagradas a Deus, e ele diz para reconhecer homens como estes. Então é incrível, né? E isso faz que os líderes, quando não há essa cultura de elogio, de honra, os líderes muitas vezes são tratados como qualquer um, né? E aí cai-se a coisa da honra. Não que os líderes têm que ser honrados pelos seus títulos, porque título não tem valor algum, porque o único que é digno de título é o Senhor Jesus. Mas os líderes devem ser honrados pelo trabalho que eles fazem. Paulo vai dizer isso numa carta. E isso, já o Paulo diz em outro ponto que ele era considerado como escória, como os últimos, os apóstolos, né? Então, quem nivela os líderes com todo mundo na igreja
pode ter boas intenções, mas muitas vezes esquece da honra. E que a Bíblia também diz para você honrar, mesmo estando todos nós no mesmo nível diante de Deus, no mesmo barco. A honra é dada a qualquer pessoa, seja líder ou não, né? Então, é bom a gente honrar quem merece honra. Por isso, todos devem ser honrados. Paulo vai dizer lá em Romanos 12, 10, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, uns aos outros honrando. Olha, meu irmão, você fez isso muito bem, glória a Deus, que bênção. E lá em 1 Pedro vai dizer algo semelhante, ele diz, tratar a todos com honra. Então, honra é um dom, né? Quem dá honra para o outro tem um dom de encorajamento que faz parte da vida, né? Encorajar uns aos outros mutuamente, amai-vos uns aos outros. Então, em toda aquela série bíblica do Novo Testamento de uns aos outros, a honra é essencial, né? Honrar, considerar o outro superior a você mesmo, como Jesus disse, né? Já em Romanos 13, Paulo diz a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. No versículo 7 ele está falando de governo, né, de líderes governamentais que devem receber tributos e impostos, e por isso tem um certo respeito e honra quando você obedece nesse sentido. Então é uma honra diferenciada. Também tem aquilo que a Bíblia diz sobre o galardão de profeta, né? Jesus falou, quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe o justo no caráter de justo, receberá galardão do justo. O que Jesus está dizendo com isso? Quando a gente recebe e honra uma pessoa enviada de Deus, ele vai nos recompensar devidamente, é o que o texto mostra, né? O galardão do profeta, o galardão do justo. Mas quantas vezes a gente despreza isso e a gente não dá a devida honra às pessoas? Por exemplo, a quem vem ministrar no nosso meio, seja um pregador, um mestre, um pastor, o que seja, ele deve receber honra. E assim também nós vamos ser honrados quando recebemos bem. E muitas igrejas ficaram estagnadas e pararam de crescer porque começaram a diminuir essa honra ou rejeitaram os servos de Deus que foram muitas vezes enviados por Deus. E aí tem várias histórias, né, de igrejas que não quiseram receber algum enviado de Billy Graham, ou rejeitaram a vinda de alguns outros homens de Deus no Brasil, como Benny Hinn, o Luiz Palau. Isso muitas vezes pode tirar dessas igrejas o galardão que seria dado por receber bem os irmãos. Tem outro modo de honrar alguém, é honrar com ofertas, com salário, né? Então, isso é um aspecto da honra muito prático, né? Quando convida alguém para a igreja, como é que você faz? Você honra a pessoa? Não estou falando daquele que é convidado e tem já um valor estipulado, né? Um dia eu ministrando a alguém que era da área de música, ia de uma igreja para outra já com valor estipulado. Eu sou literalmente contra isso. Não, é o ministério da pessoa. Não, o ministério da pessoa, se tem música e tal, vai vender aí nas plataformas de música ou o que seja. Mesmo assim, até na época do CD, às vezes mesmo recebendo ainda vendiam muito, né? Mas e os pregadores, né? Você vai muitas vezes pregar numa igreja
é um preletor. Então, é correto a igreja fazer uma previsão de ofertar, né? Porque ela está honrando. Toda vez que, e no nosso meio, estou falando no nosso meio, do qual eu sou pastor, toda vez que convidamos alguém, a gente faz uma previsão de uma oferta, né? Tivemos nos últimos meses ofertando convidados que vieram de fora, e isso é muito importante, isso faz a gente honrar a pessoa, né? E a gente recebe esse galardão de honra, né? Paulo diz para as igrejas, olha que ele fala, 1 Coríntios 16, 1, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. Então, Paulo está falando aos coríntios para separar as ofertas, o dízimo, para que quando ele fosse, ele não tivesse que tirar nada ali, né? Então, isso é honra. Paulo diz que, já falando mais sobre salário, né, que os presbíteros que lideram bem a igreja devem ser considerados de dupla honra. E outra tradução fala de dobrados honorários. Então, a honra aqui é financeira, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e ensino. Então, nem sempre a igreja pode pagar o que o mercado pagaria para um trabalho similar, mas a igreja deve querer dar uma honra dobrada para aqueles que ministram, né? Primeiro, os presbíteros locais, os pastores locais. Por isso eu creio fortemente que o dízimo faz parte do projeto de Deus para o Novo Testamento também, porque é dele que basicamente tiramos os salários dos presbíteros, dos pastores que trabalham em tempo integral. E Paulo vai dizer que a gente não deve amordaçar a boca do boi que debulha, né? E isso, muitas vezes, o trabalhador também diz é digno do seu salário. E isso muitas vezes algumas igrejas consideram como o trabalho pastoral não é um trabalho. Mais de uma vez já falaram comigo assim, o que o pastor ou o irmão trabalha mesmo? Eu trabalho na igreja. Isso é um trabalho e às vezes ele é árduo, ele é muitas vezes estafante, muitas vezes ele não tem dia, hora para atender alguém em necessidade ou para ir diante de Deus a favor dos outros, porque vai medir tempo de trabalho pelo tempo de preparação, de leitura bíblica, de estudo bíblico, de oração por alguém. A gente não mede desse modo, não é? Mas Deus faz com que todas as coisas redundem em glória para Ele. Paulo, ele teve esse problema sério, né, que ele, lá em Coríntios, capítulo 2 Coríntios 12, versículo 14, ele diz o seguinte: eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Paulo, como um apóstolo que está plantando uma igreja local, ele não está indo atrás do dinheiro dos irmãos, mas ele está começando o trabalho, ele está implantando a igreja, ele está encorajando os irmãos a crescerem, né? Mas, por outro lado, isso não era gratuito, né? Não significa, se ele não estava despojando aquelas igrejas que ele estava começando, se ele não está andando atrás dos bens, mas ele precisa de recurso para fazer o trabalho que ele está fazendo. E ele vai dizer que ele gratuitamente ele pregou o evangelho, mas ele despojou outras igrejas, recebendo salário delas, para poder servir essas igrejas que não lhe davam nada.
né? E estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém. Ele vai dizer isso, continuando em 2 Coríntios 11, 7 a 9. E quem supriu as necessidades deles foi as igrejas da Macedônia. A igreja dos Filipenses, ele escreveu, porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas o bastante para as minhas necessidades. Quer dizer, alguém tem que financiar o trabalho, né? O obreiro, o pregador, ele tem família, ele tem casa, ele tem filhos para sustentar, ele tem comida para comer. E como é que ele vai fazer isso? Né? Deus é que supre? Sim, Deus é que supre. Mas Deus usa os seus filhos, Deus usa a sua igreja. Deus pode fazer ouro na boca do peixe? Pode. Em ocasiões especiais, ele pode fazer grandes milagres. Mas o normal é que a igreja supra a necessidade dos seus pastores, que a igreja envie os seus pastores com o sustento suficiente para suprir a vida deles. Ele tem gastos, todos nós, que você está me ouvindo, e eu também, temos gastos, temos sustento, temos família, temos casa, temos filhos, temos netos, e tudo isso tem custo no mundo de hoje, né? E ele, quando ele fala, elogia os filipenses, ele diz, recebi, tudo tenho em abundância, estou suprido. Mas, por outro lado, ele diz aqueles que estão procurando se enriquecer através da igreja, ele diz assim, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Aprendi o segredo, ele fala isso, que é lindo, né, em Filipenses. Aprendi o segredo de viver contente em qualquer circunstância, tanto a ter fartura como a ter necessidade, como a ter muito, como a passar fome. Então, Paulo é um exemplo para nós, né? E isso me deixa maravilhado. A gente tem que, nessa questão de ofertas, ter muito cuidado, né? Porque, por exemplo, já fui em igreja que a pessoa queria, pregando lá, a pessoa que tirou a oferta enquanto a gente estava pregando lá. Isso às vezes um pouco desagradável. Eu ainda queria que eu pegasse o cesto de oferta e levantasse diante de Deus. Eu falei que não ia fazer isso, não tenho esse costume. Então, muito cuidado. Um alerta também vai para a turma da música, né? Uma coisa é ser do mundo, você cobrar cachê para ir fazer um show, né? Outra coisa é a igreja, né? Outra coisa é cobrar cachê da igreja, e isso acontece muito nas igrejas com os músicos. Então temos que também vigiar quanto a isso, né? Também a gente deve honrar as pessoas quando a gente recebe, né, com uma boa hospedagem, né? Também a gente precisa aprender a honrar quem nos visita, quem vem em nosso meio para ministrar e dar-lhe boa hospedagem, seja em nossa casa ou na casa dos irmãos, seja eventualmente em hotel. Claro que, por outro lado, quem está indo de um lado para o outro deve ter em mente a quem está servindo, né? Ao Senhor, e não exigir mundos e fundos ou hotéis e honra, hotel de 5 estrelas, coisa assim. Isso existe também no nosso meio, infelizmente, né? Mas eu já tive experiências muito maravilhosas com hospedagem, né? Já tive experiências de pessoas me darem a suíte deles na casa deles para ficar durante uma semana quando eu estava num país estrangeiro, de nos levar para passear quando a gente estava ali fazendo um curso bíblico
e não tínhamos recurso para passear, nada. E eles sabiam disso, eu tinha dito. Então, uma coisa gloriosa e maravilhosa. Já tive experiência de ser recebido por uma grande igreja também em outro país e ficar mais de um mês ali num local lindo, maravilhoso que eles nos deram para ficar, que foi uma honra maravilhosa. Me senti muito honrado e agradecido pelos irmãos, mesmo que para mim também já fiquei em tenda, né? Fui num outro país, Moçambique, e fiquei num chalezinho de madeira, junto com outro irmão, no mesmo local, numa região muito pobre ali, né? Já fui em outro país que eu fiquei num lugar muito, muito humilde. Então, mas todas essas coisas me senti muito honrado, e é bom a gente honrar também os que nos visitam. Eu já recebi tantas pessoas na minha casa ao longo dos anos que eu não teria tempo para falar sobre isso. Também a gente deve aprender a honrar a família, né, de quem nos visita, né, honrar a família de quem está fazendo uma pré-eleição, né? Ou dando um curso. Eu me lembro de igreja onde eu dei um curso de um fim de semana desgastante, e inclusive era meu aniversário de casamento, e depois de dar aquele curso eu não cobrei nada. E também quando o irmão me leva na minha casa, ele fala: quanto é que é, meu irmão? Eu falei: não, meu irmão, isso é graça. Ele falou: então obrigado. E ficou na graça mesmo, de graça na graça. Então isso acontece, né? A gente deve louvar a Deus por tudo, tendo muito ou tendo pouco, sendo bem recebido ou não sendo bem recebido, sendo bem aceito ou não aceito dignamente. Mas o principal é que quando a gente abençoa os outros, a gente é agradecido, e as pessoas que recebem a bênção vão orar a nosso favor, né, por causa da graça de Deus que há em nós quando a gente abençoa alguém, recebendo bem, honrando, né, honrando a família de quem está no nosso meio, protegendo a pessoa. E é importante também, quando a gente está indo pregar ou coisa desse tipo fora, a gente ter alguém junto conosco, né, como Jesus enviava em dupla e tal. Isso fica muito, muito legal, muito bonito. Então aqui, né, em resumo, a gente fama, orgulho e honra. O equilíbrio é a gente honrar sempre, honrar uns aos outros, honrar quem nos servem, né? E Paulo vai dizer em Gálatas que a gente deve honrar quem nos ministra com os nossos bens, né? Porque de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também ele vai colher. Então honrar sempre, né, com respeito, com dignidade, tratar os outros desse modo, como a gente gostaria de ser tratados. Então, fica na paz, que o Senhor te abençoe e te dê tudo que deseja o seu coração, quando o seu coração está nele, como diz o Salmo. Um grande abraço.